Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um prazer estar com vocês para a gente conversar, como todas as vezes, sobre um assunto que diga respeito à nossa vida, à nossa relação conosco mesmos, com os outros, obviamente. Hoje a gente não vai entrar na mediunidade propriamente dita, mas vamos abordar um tema que é tão importante quanto que abordei alguma coisa em um outro vídeo e algumas pessoas disseram, mas por que será que Deus permite que a gente sofra? E o vídeo de hoje é nesse sentido, né? Da gente poder pensar sobre isso. Por que Deus permite o sofrimento? Ou será que tem a ver realmente com Deus isso? Ou será que tem principalmente a ver conosco? Porque muitas vezes se pensa que Deus criou as coisas desse jeito para que a gente sofra e através do sofrimento a gente evolua. A gente pode evoluir sem ser necessariamente pelo sofrimento. Mas quando a gente atinge um nível de consciência que nos possibilita isso. Enquanto a gente não atinge, né, a gente está sujeito às injunções, às contingências do cotidiano, da vida, das situações e do nosso próprio funcionamento. Né? Então, como é que a gente pode compreender isso? Mas antes da gente continuar, né, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, porque isso é muito importante. Tem alguns recursos do YouTube que a gente só pode utilizar depois que atinge a marca de 1.000 inscritos. E ainda não chegamos, ainda estamos um pouquinho longe disso. Mas com sua ajuda, a gente vai poder chegar mais rapidamente. Então, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o pessoal da família, amigos, em que você sabe que são predispostos a este tipo de tema, ok? Então, vamos lá, vamos continuando. Né? Por que Deus permite o sofrimento, então? Então, é fundamental que a gente possa pensar, né, que existem dois tipos de sofrimento. É óbvio que tem, por exemplo, o sofrimento que advém do próprio evoluir, quando a gente ultrapassa um patamar evolutivo. Mas não vou entrar nesse aí. Vou me prender a esses dois tipos aqui. O primeiro, aquele que a vida dispõe. Ou seja, quer a gente não queira, quer não, situações ocorrem que acarretam dor, acarretam sofrimento. Você está, digamos, vivendo uma vida, uma fase da vida muito boa, e aí, de repente, um familiar adoece. Você não fica do mesmo jeito de antes. Já vem uma preocupação. Né? Obviamente, você não quer que aquele familiar sofra, você não quer que aquele familiar corra o risco de piorar e vir a falecer. Então, há um sofrimento. E aquele que advém do nosso modo de pensar, ser e funcionar. Vamos pegar o que eu estava falando antes. Então, um familiar adoece. Se você é uma pessoa mais serena e você é uma pessoa que tem uma relação com a vida mais amadurecida e aceita as circunstâncias da vida, obviamente que o seu sofrimento vai ser bem menos intenso do que o de uma pessoa que não aceita. Esta pessoa ela vai ficar muito
agoniada, estressada, com muito medo que alguma coisa ruim venha a ocorrer. E, obviamente, vai sofrer muito mais do que o primeiro, que tem uma relação com a vida e com as situações da vida bem melhor. Então, vamos gravar isso aí. Né? O sofrimento que a vida dispõe e aquele que advém do nosso modo de pensar, ser e funcionar. Sobre este eu falei num vídeo anterior, né? E falei como é que esse tipo de sofrimento, como é que ele se origina do ponto de vista filogenético, cultural, psicológico e espiritual também. Você pode acessar, ele está na playlist Pingos de Reflexão, ok? Então, além daqueles dois sofrimentos, né, daquelas duas modalidades que eu falei, tem, e tanto está correlacionado com um como com o outro, né, é aquilo em relação ao qual nós somos impotentes. Como, por exemplo, morrer. Né? Morrer. Quem é que pode evitar? Clima. Você tem algum poder sobre o clima? Impedir que o inverno chegue, que o período da chuva chegue, que o verão venha, fique quente, ou o inverno, lugares onde é muito frio, que fique muito frio. Você não tem nenhum poder sobre isso. Quer você goste, quer não, como eu disse anteriormente, você vai ter que lidar com a passagem das estações e com a possibilidade de morrer a qualquer momento. Tempo. Você pode parar o tempo? De jeito nenhum. Envelhecimento. Você pode fazer alguma coisa para não envelhecer? Você pode fazer quantas plásticas você quiser, mas você está envelhecendo. Você só mantém a aparência como se fosse de jovem, mas você não é, do ponto de vista físico, mais um jovem. Então, você não impede o envelhecimento. Adoecer. Em algum momento da vida, nós vamos adoecer. E o outro? Você pode mudar o jeito do outro? Não pode. Nenhum de nós pode mudar o jeito de alguém. Nós podemos influir, interferir, sugerir, aconselhar, mas mudar, somente a própria pessoa tem condição de operar alguma mudança sobre si mesmo, né? Então, isso aí, o fato da gente ser impotente em relação a todos esses itens que estão relacionados com a vida, gera sofrimento. E é um tipo de sofrimento, por exemplo, que vai ser mais intenso ou menos intenso, e aí tem a ver com aquele sofrimento que eu falei, que é gerado pelo nosso modo de pensar, sentir e funcionar na vida. Então, continuando, Joana de Ângeles, para quem não conhece, Joana de Ângeles é um espírito, né, que é uma benfeitora do mundo espiritual, que tem psicografado ou mandado livros, escrito livros, por intermédio do Divaldo Franco, um conhecido conferencista espírita, e livros muito bons, né? Então, nesse livro aqui, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos,
todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição. Então, você veja, essa é uma fase da alma, do espírito, ainda muito vinculado à infância, à infância espiritual. Como é que funciona a criança? A criança ela é muito o imediato. Ela quer e quer agora. A criança, geralmente, ela não conhece o daqui a pouco. Ela não conhece. Ela quer agora. Ou seja, ela quer satisfazer sua vontade, seus anseios, seus desejos de imediato. Então, o indivíduo que não amadureceu, ele funciona exatamente desse jeito, né? Ou seja, como um emaranhado de paixões primitivas, né, que propele o ser na direção do prazer imediato, sem a ética necessária, ou o sentimento de superior eleição, de escolha consciente, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhe destroem a imunidade. É óbvio que isso não é de uma hora para outra, né? É ao longo de um certo tempo, o indivíduo vai desequilibrando-se, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista psicoespiritual, pela ignorância em relação ao seu próprio funcionamento. Então, dessa forma, da mesma forma, os equipamentos mentais, como eu disse, hipersensíveis, desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações e das obsessões cruéis. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio evolutivo. Então, lembram do que eu falei? Aquele que a vida dispõe e aquele que é decorrente do nosso funcionamento, maneira de pensar, de sentir e de viver. Não é? Então, é o que a Joana está dizendo aí. Não é? A intensidade e a duração do sofrimento, que não é imposto por Deus, mas resultado do modo de funcionamento da criatura, depende da sua estrutura evolutiva, das resistências morais características do estágio evolutivo em que ela se encontra. E é a sensibilidade emocional que o filtra a dor e a exterioriza. Então, quanto mais baixo o limiar de frustração e de sensibilidade à dor, mais esta se exterioriza. Né? Então, com a sensibilidade reduzida, a sensibilidade emocional, as agressões de toda ordem recebem respostas de violência e agressividade. Por quê? A revolta vai tomando conta, mais uma vez, dependendo de como funcionamos, de como estamos em nossa intimidade. Então, nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos da dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, ou seja, nos outros animais, que não o humano, que ainda se lhes encontra em germe, seguem uma linha direcional
automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais evoluídos. Isso ainda está no livro Plenitude, capítulo 15, escrito por Joana de Ângeles, né? Então, nos demais animais, não funciona, a forma de sentir não é do mesmo jeito que no ser humano. Nos animais, o que ocorre é a questão do animal se defender de qualquer tipo de desconforto. É óbvio que ele não tem uma consciência. Aquilo pode me matar. Aquilo dali vai me causar muita dor, né? E aí eu tenho que ou fugir ou lutar contra aquilo dali, né? E aí é interessante a gente ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque em consonância com isso que eu acabei de afirmar, aliás, de acordo com Joana de Ângeles, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Do Amor ao Próximo, como assim, amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro escreveu em 1862 e Kardec colocou no corpo do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse eu que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Ora, lá no início, o homem não tem senão instintos. E, obviamente, aquele, mesmo na atualidade, em quem os instintos dominam, está bem mais próximo do ponto de partida do que, obviamente, do objetivo final. Então, nesse livro, Plenitude, Joana de Ângeles explica que, segundo as reflexões de Buda, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes. E aí vemos, o primeiro, o sofrimento do sofrimento. O segundo, o sofrimento da impermanência. O terceiro, o sofrimento resultante dos condicionamentos. O que seria o sofrimento do sofrimento? É quando eu me aborreço, eu me revolto por estar sofrendo. Então, eu gero um sofrimento por cima do sofrimento. E passo a sofrer bastante com isso. O sofrimento da impermanência, por eu não aceitar a imprevisibilidade, que tudo está mudando, que daqui a pouco pode ser bem diferente de agora, que amanhã já não vai ser do mesmo jeito. Então, isso aí, né, não aceitar essa realidade gera muito medo. Com medo vem a ansiedade. E com a ansiedade, o sofrimento, o adoecimento, obviamente, né? Então, e o sofrimento que ela diz, como resultante dos condicionamentos. Ou seja, eu funciono de uma determinada forma, aprendi a reagir de uma determinada maneira, eu tendo a continuar agindo e reagindo daquela forma, que já vem há muito tempo assim. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra. E tem um vídeo muito interessante que gostaria que vocês assistissem junto comigo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da... Então, veja bem. Assim a gente funciona muitas vezes, né? A gente reage, pensa, realiza, se movimenta, é impulsionado. E a gente não tem nem ideia, muitas vezes, do que é que nos move aquilo. E às vezes até a gente se pergunta, por que é que eu reagi dessa forma? Então a gente está funcionando pelos condicionamentos. Se a gente consegue perceber e vai se trabalhando no sentido de modificar o condicionamento, a gente consegue sair dele. Se não, a gente vai repetindo. E como isso também é cultural, a gente termina passando para outras pessoas ou contaminando outras pessoas com nossa forma de pensar, sentir e reagir, né? Então, desse ponto de vista, qual a origem do sofrimento? De onde é que ele vem? Como é que ele se origina? E aí a própria Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente, após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo mendaz, ou seja, mente para si mesmo, cria diferentes formas de autoengano, que se refugia na criatividade imaginativa para livrar-se dos atos imaturos, que na maioria das vezes não consegue, né? Porque termina repetindo eles. O que é o pensamento mágico? O pensamento mágico é o da criança pequena, né, que pensou, acredita que é verdadeiro. À medida que vai se desenvolvendo, chegando aos seus 8, 9 anos, a criança vai fazendo uma distinção melhor entre o que é pensamento e o que é realidade. Mas em algumas permanecem algumas áreas vinculadas ao pensamento mágico. E é isso que possibilita o indivíduo adoecer, por exemplo, de fobias, de compulsões, de pânico e outras formas de adoecimento psíquico. Tem muito a ver, mas não somente, com a questão do pensamento mágico. Mas como compreender isso? Qual o caminho, né? Então, a verdade é que sabemos muito pouco sobre nós mesmos. E é por isso que a gente deve enveredar numa busca interior em direção ao autodescobrimento. Ou seja, perceber como funcionamos. Porque se a gente não consegue perceber o próprio funcionamento, se a gente não consegue
perceber os condicionamentos que nos movimentam, vamos continuar repetindo-os e, obviamente, gerando sofrimento para nós mesmos. Se a gente não conseguir entender que, ficando aborrecido porque estamos com raiva ou com medo, ou porque estamos tristes ou desanimados, a gente só está intensificando aquilo que a gente não quer, vamos continuar intensificando. Quando eu fico com raiva porque eu estou com raiva, intensifico a raiva. Né? Quando eu fico aborrecido porque estou com medo, eu potencializo o medo. E por aí afora. Então, se eu não tiver essa informação e não compreender isso, e não me perceber como alguém que está em treinamento para conhecer melhor suas próprias emoções, seus próprios sentimentos e aprender a transitar daqueles mais primitivos para os mais elaborados, eu vou continuar funcionando do mesmo jeito. E aí o caminho, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec, conversando com os espíritos, questionou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eu me estudar minhas reações, aprofundar-me na investigação dos movimentos afetivos que me caracterizam a vida de relação comigo e com os demais, é o caminho para que eu possa ir me aperfeiçoando e, obviamente, ir saindo, né, daquelas faixas de funcionamento que geram sofrimentos. Caso contrário, eu vou estar do mesmo jeito de antes, sofrendo desnecessariamente por não perceber a diferença entre os sofrimentos que a vida dispõe e aqueles que advêm do meu próprio funcionamento. Se eu consigo perceber estes, né, eu posso, através desse trabalho interior, ir transitando de um modo de ação ineficaz para viver bem para um outro que seja realmente mais eficaz para que eu esteja em paz, tranquilo e sereno normalmente. É possível isso? Claro que é, né? Através daquilo que eu falei anteriormente. Eu conseguindo desenvolver isso, obviamente, quando ocorrem aquelas situações que acarretam dor e sofrimento e que a vida dispõe, nossa forma de nos relacionarmos com esses eventos vai ser muito diferente. Não vai ter comparação, né? O tempo e a intensidade do sofrimento vão ser bem menores. Porque eu não estava falando de se livrar do sofrimento. Eu estava conversando com vocês sobre como sair da faixa dos sofrimentos que decorrem do nosso próprio funcionamento. Então, que conclusão nós chegamos em relação à pergunta inicial? Por que Deus não evita o sofrimento? Porque esse sofrimento não é Ele que cria. A vida está aí. É óbvio que no processo do viver, o sofrimento ele está inserido. A gente vai caminhando por uma rua, dá uma topada, dói, né? A gente está se relacionando com uma pessoa, essa pessoa funciona de uma forma não desejada por nós,
é semelhante à topada, causa uma dor. Com a topada, a gente vai aprendendo a olhar melhor o caminho onde estamos trafegando. Com o sofrimento que advém das interações nos relacionamentos, a gente vai aprendendo a selecionar melhor os nossos relacionamentos, né? Em quem podemos confiar e em quem não podemos confiar, ou não merece tanta confiança assim. Esse é um ponto. O outro ponto, que é mais importante do que este, é cada pessoa é diferente da outra e tem direito de ser. Nós não podemos, nem temos como, obrigar quem quer que seja a ser do jeito como a gente acha que a pessoa deveria ser, porque ela tem direito de ser do jeito que é. E cabe a nós aprender a respeitar. Então, através dessa outra topada, entre aspas, né, nós vamos aprendendo o respeito ao outro, as diferenças, e aí a gente vai evoluindo também. Então, concluindo, tem o sofrimento que a vida dispõe, mas mesmo em relação a isso, a intensidade e a duração do nosso sofrer vai depender do nosso grau de amadurecimento, de maturidade, e tem os sofrimentos que decorrem da nossa maneira de pensar e de funcionar na vida. Na medida em que a gente aperfeiçoa esta e a gente vai saindo dos condicionamentos ineficazes para uma vida melhor, esses sofrimentos, eles diminuem substancialmente. Alguns até cessam. E a gente vive muito melhor. Então, gente, um grande abraço. Espero que esta exposição seja útil para todos vocês. E aí comente, né? Coloque nos comentários o que você pensa a respeito da questão do sofrimento. Um abraço e até o próximo vídeo.